Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus nessa noite, na presença desse Deus maravilhoso. Deus já falou ao nosso coração através de louvores e com certeza Ele através da sua palavra. Amém? Eu convido você a ficar de pé, abrir sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo de número 9. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatã? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamando-o, pedindo-lhe que viesse falar com Davi, o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: onde está ele? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis-me aqui, estou aqui. E a sua ordem, então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatã, seu pai, e vou restituir a você toda a terra de Saul, seu pai, e você sentará sempre na minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhos para um cão morto como eu? Então Davi, chamando Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertence a Saul e a toda a casa dele, eu dei aos netos do seu senhor. Você e seus filhos e seus servos cultivarão terra para ele e recolherão o fruto, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer refeição à mesa de Davi e com um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia a refeição sempre à mesa do rei, e ele era coxo dos ambos os pés. Amém? Poder se sentar em nome de Jesus. Irmão, esse texto, ele nos traz uma grande lição, mas para que a gente possa compreender todo esse trajetório de Mefibosete, dessa aliança que Davi tinha feito, precisando voltar lá no texto, no capítulo de número 20, 1 Samuel, verso 14, vai falar de uma aliança entre Davi e Jonatã. Jonatas, ele fez com que Davi jurasse a ele que ele iria tomar conta da sua descendência, dos seus filhos, se caso ele viesse a morrer. E durante uma batalha entre Israel e os filisteus, houve uma luta ali, aquela luta os filisteus começaram a ganhar para os israelitas, ao ponto de Jonatas morrer naquela batalha. Ao chegar e ferir ao rei Saul, que também estava ali naquela guerra, naquela batalha. E Saul, ferido, ele pede para o seu escoteiro:
matar o próprio Saul, mas o escudeiro ficou com medo e disse: não vou fazer isso. E ali o rei pegou a sua espada, colocou no seu peito e se matou, porque ele não queria ser troféu para o filisteu. Nesse momento, a notícia começou a se espalhar, a chegar até ao acampamento de Israel. E ali começou o alvoroço naquele lugar. As pessoas começavam a correr, fugir, porque os filisteus estavam se aproximando, estavam chegando no acampamento para também matar todos aqueles que estavam ali. E naquele momento, Jonathan tinha um filho de 5 anos. E naquele momento daquele alvoroço, uma das servas de Saul pegou um menino, colocou nos seus braços e ali começou a correr. A Bíblia não revela de qual altura, de onde ele caiu, mas se diz que ele caiu dos braços daquela mulher. E aquele jovem ali, aquela criança, ela veio a ficar aleijado dos 2 pés. E aí começa aqui no capítulo 9 a trajetória de Mefibosete. Aquele menino, ele foi levado a uma cidade chamada Lodebar, que significa terra de esquecimento. Ele cresceu naquele lugar. Mas aquele menino, Mefibosete, em um só dia, meu irmão, ele sofreu uma tragédia terrível na sua vida. Porque em um só dia, ele perdeu família. Em um só dia, ele perdeu a casa onde ele morava. Em só um dia, ele perdeu o seu reinado, porque ele também era herdeiro de Saul e ele poderia um dia ver ser rei. E o pior de tudo, ele perdeu a capacidade de andar. Aquele jovem, ele teve um trauma, ele cresceu com trauma na sua vida. Foi morar em um lugar esquecido chamado Lodebar. Podemos denominar como um conselhador de trauma. A vida dele foi toda de tragédia. O trauma que aquele jovem ele cresceu foi terrível. Era um homem marcado pela decepção, pela perda irreparável. E muitas das vezes também frustrações e angústias na sua vida. Até que um dia o rei mandou chamá-lo. E a partir daí, tudo mudou na sua vida. Irmão, a nossa vida, em algum momento, pessoas, ela se encontra muitas vezes em um trauma em que se afasta de tudo e de todos. Como esse jovem, ele foi para um lugar onde era um lugar de esquecimento, um lugar onde ele queria ser esquecido, não queria ser lembrado, que ninguém pudesse vê-lo. E muitas das vezes pessoas se encontram nessa maneira, pessoas se isolam por algum trauma, por algo que aconteceu na sua vida, algo terrível, e que não tem muitas vezes força para sair daquela situação. Não só o trauma de perder alguma coisa, mas nós devemos ter o cuidado, irmão, de como a visão que você tem de si mesmo. Que isso também gera um trauma na nossa vida. Como você se vê diante das críticas. O maior trauma não está naquilo que as pessoas pensam de você, mas naquilo que você pensa de si próprio. Muitas vezes você, pensando naquilo que alguém falou, e você tem aquilo como verdade na sua vida, como é verdade que eu não consigo, que eu sou fraco, que eu sou falho, que eu sou assim assado. Você não consegue ter uma autoestima na sua própria vida.
E na própria visão desse jovem, ele não passava, irmão, de um cão morto. Perceba a visão que ele tinha dele mesmo. Na visão da sociedade daquela época, Mefibosete, ele passava de um homem inválido, deficiente. Mas na visão dele, no versículo 8, ele vai dizer: então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este, seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para esse cão morto como eu? Então o trauma dele era ele mesmo, a sua condição, porque um cão morto serve para quê? Só para enterrar, serve para mais nada. E esse era o trauma daquele jovem naquela época. De tantas coisas que aconteceu na sua vida, ele perdeu até a esperança de viver. Mas o rei mandou chamá-lo. O rei se lembrou da aliança que tinha feito com o seu pai. Deus, irmão, ele se lembra de cada um de nós. Ele se lembra da aliança que ele fez comigo e com você, da promessa que ele tem feito, e ele é fiel para cumprir cada promessa, meu irmão. A promessa não é esquecida. A promessa é lembrada. Davi lembrou-se da promessa, no verso 1 ao 4, vai dizer: um dia Davi perguntou: será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jônatan? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Zimba, chamando-lhe, pediu que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Zimba? Ele respondeu: sou eu mesmo, servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um, filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: aonde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa foi lembrada. Davi manda chamar Mefibosete para cumprir com a promessa que ele fez ao seu pai. Porque a promessa, irmão, não é esquecida. Deus nunca esquece da aliança que ele faz com você. Assim como Davi lembrou, irmão, da sua promessa, Deus, ele é fiel em sua palavra e ele não esquece de você. Não importa a condição que você está, onde você está, Deus, ele te vê. Deus, ele sabe das tuas necessidades. E ele cumpre com as suas promessas. Porque muitas vezes, meu irmão, nós nos sentimos esquecidos. Parece que ninguém nos vê. Nós não conseguimos, parece que Deus não está nos vendo. Mesmo quando estamos parece que nós estamos em Lodebar, numa cidade de esquecimento. Você pode até pensar que Deus não está lhe vendo, mas Ele sabe de tudo e conhece tudo. Ele sabe, Ele está te vendo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe qual é a minha e qual é a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. A promessa, ela é sempre lembrada pelo Senhor. Precisamos lembrar, irmão, que todo aquele que tem promessa de Deus, muitas das vezes é humilhado, é esquecido e é abandonado.
Podemos lembrar do próprio Davi. Davi foi perseguido por Saul, o rei Saul. Porque Davi tinha uma promessa de Deus, de ser rei. E quando Saul soube que Davi tinha essa promessa, Saul começou a perseguir Davi, para matar Davi. É a promessa de Deus. Mesma coisa com José do Egito. Teve um sonho, e desse sonho nasceu uma promessa de governar sobre a sua família. E José contou o sonho, e isso despertou a fúria dos seus irmãos, a inveja dos seus irmãos, lançaram ele numa cisterna, venderam José. José foi caluniado, José foi preso de novo. Mas todos eles, irmão, tiveram promessa de Deus. E lembrando na sua vida, Deus se lembrou. Deus lembrou da sua vida. E todos eles alcançaram vitória. Todos eles alcançaram vitória. Porque Deus, Ele é fiel nas suas promessas, naquilo que Ele fala, Ele cumpre. E assim também cada um de nós. A dificuldade vai vir, as lutas vão vir, as batalhas vão vir. Permaneça no seu lugar, porque Deus, Ele vai fazer você vitorioso. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é a graça concedida. Está lá no versículo de número 5 ao 8. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquia, filho de Amiel. E quando Mefibosete, filho de Jonatã, e filho de Saul, chegou até diante de Davi, ele inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, à sua ordem. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatã, seu pai. Vou restituir a você toda a terra de Saul, seu pai, e você sentará sempre na minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha os olhos para um cão morto como eu? Louvado seja o nome do Senhor. Davi aqui, irmão, ele traz Mefibosete, que era aleijado dos pés, do lugar onde ele estava escondido, e em vez de julgá-lo, Davi pegou Mefibosete e trouxe ele para perto dele. Ele cumpre com a promessa que fez ao seu pai. Ele contra aquele jovem, traz e usa da sua graça, usa da misericórdia com ele. Porque na realidade, irmão, Mefibosete, ele é da linhagem de Saul. E por isso que Davi diz: olha, eu vou usar da bondade de Deus, de Jonatã, com você. Porque como ele é da linhagem de Saul, quem era da linhagem de Saul tinha que morrer, porque ele poderia cobrar o seu reinado. Mas Davi, ele usando da sua bondade para aquele jovem, Davi disse: eu vou restituir aquilo que era do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Isso reflete, irmão, no amor de Deus por nós. Mesmo em nossa fraqueza, Ele nunca nos concedeu, Ele sempre nos concede a sua graça. Mefibosete, ele não merecia nada. Ele não tinha nada, mas a bondade de Deus sobre a vida dele foi que alcançou a sua vida. Deus, Ele é bondoso, irmão. Ele concede a cada um de nós a sua graça, e ela não falha. A graça do Senhor sempre repousa sobre mim e para você. Essa graça é um favor imerecido, a qual eu e você não merecia o que o Senhor Ele faz por mim e por você. Mas Ele é fiel e Ele cumpre cada detalhe.
Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu, porque Ele é Deus. O que foi roubado de você? O que foi tirado de você? Deus, Ele é fiel para devolver tudo aquilo, para restituir tudo aquilo, tudo que pertence a você. A sua promessa, ela não falha, porque o Rei, irmão, Ele te ama, Ele te chama. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem, irmão, ele se humilhou diante de Davi, reconhecendo que não merecia nada, mas recebeu tudo por causa da aliança que Davi fez com Jônatan. Ele não merecia nada, ele não tinha nada, mas Davi restituiu, porque quando um rei morria, que outro assumia, ele possuía tudo daquele rei. E ele devolveu tudo o que era de Saul para Jônatan, para Mefibosete. Precisamos reconhecer, irmão, a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não somos merecedores de nada, mas através da sua promessa, da sua aliança, Deus nos concede bênção, nos concede vitória. É através da sua graça. Deus, Ele vai conceder vitória a cada um de nós. Deus nos concede as suas bênçãos, porque Ele é fiel para com cada um de nós. Eu e você somos infiel a Ele. Nós às vezes prometemos e muitas vezes não cumprimos. Mas o Senhor, Ele cumpre na minha e na tua vida. Lembre-se da graça, irmão, de Deus sobre a sua vida. Você só está aqui hoje porque a graça de Deus está sobre você. Não esqueça disso. Você não saia daqui sem saber que a graça de Deus reposa sobre a sua vida. Por isso que eu e você respiramos. Por isso que eu e você nós levantamos nessa manhã. Porque a misericórdia e a sua graça, ela reposa todos os dias sobre eu e você. A terceira verdade que esse texto traz para nós é a restauração completa. Davi, ele envolve Mefibosete em todas as terras de Saul e convida a comer na mesa do rei como um dos seus filhos. Ele chama Mefibosete e diz: a partir de agora, você comerá na minha mesa. Meu irmão, é Deus quando Ele restaura a tua e a minha vida. A gente que antigamente que estava no manancial do pecado, andava afastado do Senhor, a gente comia das migalhas. Mas agora, como filho de Deus, a gente come na mesa do rei. A gente come na mesa de Deus, irmão. O verso 9 ao 12 vai dizer: então Davi chama Zimba, servo de Saul, e lhe diz: tudo o que pertence a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você e o seu filho e os seus servos cultivarão terra para ele e colherão frutos para que a casa do seu senhor tenha comida. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Zimba tinha 15 filhos e 20 servos. Zimba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a esse teu servo. Aleluia. Quando, irmão, Deus nos resgata, Ele não apenas nos tira do lugar de esquecimento. Ele não apenas tira no lugar de esquecimento, mas nos dá um lugar de honra na presença dEle. Ele nos trata como filho. Privilégio. Nós somos filhos de Deus, irmão. Nós somos filhos porque porque Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário
E a partir do momento que ele morreu, nós se tornamos filho dele. Você é filho. Você foi restaurado completamente para ser herdeiro de um trono. Você é filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, que foi morto na cruz, e a partir daí você se tornou filho. Há uma restauração aqui de Mefibosete, nos lembra que Deus não só cumpre a sua promessa, mas também nos restaura completamente a minha e a sua vida. Ele restaura totalmente a minha e a sua vida. Deus, ele vai restituir tudo aquilo que pertence a você, irmão. Ele vai te restaurar. Mas lembre-se, tudo o que foi pedido pode ser recuperado, mas só em Cristo. Só em Cristo que eu e você podemos ter a nossa vida restaurada. Não há outro lugar, irmão. E só Deus, porque Deus, ele é fiel nas suas promessas. Assim como Davi lembrou da sua aliança com Jônatas, Deus também lembra da sua promessa a nós. E ele é um Deus que nunca falha. Jamais Deus falhou. Nunca ele falhou. E a graça dele é imerecida, mais abundante. Podemos imaginar. Essa restauração que Deus ele tem para mim e para você, só nós encontramos se nós permanecermos fiel a Ele, na presença dEle, buscando a Ele, porque só Ele pode fazer. Aqui nesse texto também, Mefibosete não fez nada para merecer de Davi, mas ele recebeu tudo de volta, por causa da aliança que Davi e Jonatas fizeram. Deus, da mesma forma, somos salvos pela graça, irmão, e não pelos nossos méritos. É pela graça. Deus nos tira do esquecimento e nos coloca na mesa do rei. Por isso que é pela graça. Ele te tira do lamaçal e te coloca no lugar de salvação, que é com Ele lá no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo quando nos sentimos abandonados, irmão, Deus nos chama pelo nome e nos dá um lugar em sua mesa, um lugar de honra e de comunhão. Foi assim que Davi fez com Mefibosete. Você a partir de agora vai comer na minha mesa. Uma pessoa que estava esquecida numa cidade, uma pessoa que estava abandonado, que não tinha esperança, que não tinha nenhuma esperança de restauração, mas o seu Senhor, o rei, lembrou-se dele e trouxe ele e colocou ele na sua mesa. É assim que Deus faz comigo e com você. Deus, ele te pega você naquele lugar, muitas vezes como você está em momento de angústia, em momento de aflição, por causa de alguma coisa que aconteceu, você sem esperança, você sem mais, achando que Deus não está te vendo. Deus vai lá e te resgata, Deus vai lá e te traz de volta, porque Ele é Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus e nada impede dele trabalhar na nossa vida. Nada impede dele fazer, dele realizar a vontade dele na minha e na tua vida. Como ele fez na vida desse homem que estava lá abandonado e esquecido. Deus, ele não esquece de mim e de você. Para nós concluirmos, irmão, eu chamo já os meninos louvores. Mefibosete é um exemplo de como Deus
não esquece dos seus escolhidos. Você é escolhido de Deus. Deus não esquece de você. Você até pode pensar que está sendo esquecido, mas Deus sabe. Deus lhes conhece. Deus sabe até quantos cabelos da cabeça você tem. Deus sabe o momento que você deita, você acorda. Deus conhece o teu pensar. Deus conhece o teu deitar. Deus conhece tudo. Deus te conhece. Ele nos resgata, nos restaura e nos coloca no lugar de honra. Se você se sente esquecido, abandonado, irmão, lembre-se que Deus conhece o seu nome e Ele chama pelo seu nome. Ele conhece você. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua história. Ele conhece o seu desafio todos os dias. Quando você se levanta, Ele é fiel. E se Ele nunca esquece dos seus filhos, Ele nunca esquece de cada um de você. Por mais que você possa imaginar que está sendo difícil, mas Deus sempre está do seu lado, perguntando a você: o que é que você quer nesta noite?